Salve, salve, galera! Chegando para mais um conteúdo aqui no canal do Interativo. Final de temporada, né, gente? Hora de sentar e fazer um balanço, fazer um retrospecto do que foi a temporada dentro de campo do Vitória. Olha que deixou muito a desejar. A gente vai falar sobre isso no decorrer desse conteúdo. E vamos falar também do mercado da bola. Se nesse ano de 25 o Vitória era um dos times que mais tomava gol nos minutos finais da partida, se eu for contar que eu não vou acabar hoje, né? Teve gol sofrido contra o Internacional na casa do Inter, teve gol sofrido no Barradão contra o Sport, contra o Juventude, contra o Palmeiras, e agora não. Vitória tá bem ativo nessa reta final de temporada, né? Reta final do ano de 2025. Vitória tá bem ativo no mercado e anunciando algumas contratações, porque a gente sabe, precisa melhorar, precisa elevar o nível da equipe. Antes de qualquer coisa, você que está chegando, se inscreve no canal, dá aquela moral, ativa o sininho das notificações para receber nossos conteúdos, deixa aquele joinha que é muito importante para a gente e, claro, dá uma hypada, né? Hypa aí o nosso vídeo para que o YouTube ele entenda e entregue para mais e mais torcedores rubro-negros. Vamos começar falando do mercado da bola? O mercado da bola do Vitória tá bem ativo, viu? Esse é mais uma contratação, essa, né? É mais uma contratação. Trata-se do Mateuzinho, jogador que estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do Cuiabá, um dos destaques da equipe. E o Vitória o adquiriu em definitivo por 600 mil dólares, 3,3 milhões de reais, e o jogador chega com 50% dos direitos econômicos vinculados ao Vitória. E outra, se o Vitória quiser adquirir mais 10%, aí pagaria mais um valor. Informação ela foi divulgada, como você está vendo aí, pelo Vene Casagrande, onde ele coloca, né? O Vitória está perto de comprar o lateral Mateuzinho junto ao Cuiabá. O Leão topou pagar 600 mil dólares por 50% do atleta. Os clubes estão nos últimos detalhes para fechar essa operação. O Dourado exigiu cláusula de multa em caso de atraso de pagamento do Leão. É a segurança, é a garantia de que o Vitória não der para trás nessa negociação. É normal hoje, tá, gente, no futebol brasileiro. Clubes pedirem garantia de que vão receber os seus dinheiros em relação a negociações. E o Vene ainda completou mais um detalhe: além de pagar 600 mil dólares por 50% de Mateuzinho, o Vitória acertou com o Cuiabá uma opção de compra de mais 10% por 120 mil dólares. Então ficou assim: Vitória é dono de 50% do lateral de 27 anos por 600 mil dólares. Cuiabá mantém 50%, mas ele pode vender 10% no futuro por 120 mil dólares. Achei um valor bom, tá? Esse ano agora, de 25, o Vitória gastou 5 milhões no lateral direito, Claudinho. E o Claudinho não teve um ano legal. Tem que se destacar isso aí. Então achei sim um valor bom. Pô, Rei, você conhece o Mateuzinho? Gente, ele nesta Série B, ele foi um dos destaques da equipe, tá? Aí estão os dados dele, né? O Matheus da Silva Duarte, 27 anos de idade, ele que é natural de Magé, lá no Rio de Janeiro, defensor, lateral direito e atua também como meia ofensiva. É aquele ala, né? Praticamente aquele ala, atacante de beirada ali, pelo lado direito, pode nos ajudar muito. Jogador versátil. E o histórico dele, 2025, esse ano agora, 42 jogos. Jogador que também jogou bastante, tem uma boa minutagem, 5 gols e 6 assistências. Foi um dos melhores jogadores aí na posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Rei, não tem 2024 não, Rei? Não, não tem, amigo, infelizmente, porque o jogador ele foi pego naquela atuação da penalidade máxima, né? Aquela negócio de apostas. E ele foi pego naquele negócio de apostas, passou mais de 615 dias sem atuar, 2 temporadas praticamente, e agora está voltando. E na época ele até assumiu que ele recebeu uma quantia para fazer determinada coisa dentro de campo. E aí foi pego naquela ação feita aí pela Polícia Federal da penalidade máxima, passando quase 2 anos sem atuar.
Mas não vem ao caso não, tá, gente? Esse ano ele foi muito bem pela equipe do Cuiabá. 2023, 22 jogos, 4 gols e 2 assistências. Dá para você perceber que em duas temporadas pelo Cuiabá, tirando 24, né, que ele não atuou, ele fez 64 jogos, 9 gols marcados e 8 assistências. Jogador que participa bastante da parte ofensiva do Vitória. Isso é importante aí relatar isso aí. E antes, em 2022, ele tinha atuado pelo Cuiabá 49 jogos, 3 gols, 6 assistências. Já tinha ido também muito bem no Sampaio Corrêa, lá em 2022 e 2021 ele atuou no Tum-Tum, 13 jogos, 6 gols marcados. O jogador Mateuzinho. Estatísticas dele, aí ó, no Campeonato Brasileiro, como eu já tinha adiantado, né, um jogador bem ativo, ele foi o primeiro da Série B em cruzamentos certos. Isso é importante relatar. O Vitória está precisando daquele lateral que dê aquelas assistências para gols. O segundo no quesito cruzamentos, quarto em grandes chances criadas, o oitavo em passes chaves, que é aquele último passe para gol, mais ou menos, né? Oitavo, perda de posse. E segundo, pênaltis a favor. Ou seja, sofre pênaltis também, tá? O jogador Mateuzinho. Importante aí relatar. Antes de seguir com o nosso conteúdo, deixa eu dar uma moral aqui ao nosso parceiro, né? A GoCase. Galera lá é gente boa da melhor qualidade, viu? Cheio de promoções, gente, nessa reta final aí. Se você quiser comprar garrafa térmica, até mala, rapaz, chegou uma mala pra mim aqui da GoCase. Ela é sensacional. Você quiser mala, squeeze para beber água, garrafa térmica, capa de celular. Olha, eu tenho duas, viu, velho? Eu não me contentei em comprar uma, não. Comprei foi duas, inclusive até com o meu nome, Reinaldo Oliveira. Capas bem bonitas de todos os modelos de celular. Dá uma chegadinha lá no site da GoCase e pode usar o cupom interativo. Lembrando que compras acima de R$ 99,00 você vai ter um bom desconto lá no site da GoCase. Vamos seguindo. Vamos começar falando aí das estatísticas geral de 2025, né? Falando aí dentro de campo. O Vitória que nesta temporada fez 67 jogos, 25 vitórias, 22 empates e 20 derrotas. Ele que teve aí um saldo de 75 gols marcados, 72 gols sofridos. Vitória toma muito gol, viu? Tem que ajeitar isso aí. E eu acho que vai ajeitar. Na Copa Sul-Americana, foram 6 jogos, uma vitória apenas. É uma péssima campanha do Vitória numa Sul-Americana. O Vitória que só tinha jogado a Sul-Americana só em 2016. O Vitória tinha 9 anos que não jogava uma competição internacional e veio jogar esse ano e foi muito mal. Foram 6 jogos, uma vitória apenas, 3 derrotas e 3 empates e 2 derrotas. Marcou 3 gols, sofreu 4 gols. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória ficou em 15º. Foram 38 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Vitória que marcou 35 gols, sofreu 52 gols. Pior média aí, acho que dos últimos anos do Vitória, jogando um campeonato brasileiro. Na Copa do Brasil, 2 jogos apenas, a gente vai falar sobre isso, né? Na hora que a gente for falar dos jogos marcantes e os jogos para esquecer. Uma vitória, nenhum empate, uma derrota, um saldo negativo aí na Copa do Brasil. Também péssima campanha do Vitória. Um ano muito ruim, né, do rubro-negro. No Campeonato Baiano, o Vitória chegou à final. Diante do Bahia, foram 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, que foi justamente na primeira final do Campeonato Baiano, jogo na Arena Fonte Nova, diante do Bahia. Foram 26 gols marcados e apenas 7 sofridos. Vitória foi muito bem aí no Campeonato Baiano, chegando à final, e na final pegou a equipe do Bahia. Na Copa do Nordeste, Vitória vinha muito bem na Copa do Nordeste, né? Chegou até as quartas de final. Nas quartas de final, o Vitória acabou perdendo aí para o Confiança. A gente vai falar sobre isso. Foram 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e uma derrota. Derrota essa que custou a eliminação do rubro-negro da competição.
10 gols marcados, 7 gols sofridos. Portanto, 67 jogos, 25 vitórias, 22 empates, 20 derrotas. Teve um saldo aí de 3 gols positivos na temporada, o Vitória atuando. Vamos começar a brincar, tá? Vamos começar falando aí dos jogos marcantes e jogos para esquecer de determinadas competições. Jogos marcantes pelo Campeonato Baiano, tá, torcedor? Jogo marcante pelo Campeonato Baiano, sem dúvida, é esse daí. É Vitória e Atlético de Alagoinhas, na minha visão. Pode colocar para vocês aí nos comentários qual o jogo marcante do Campeonato Baiano 2025 você acha que foi. Para mim foi esse daí. O Vitória ganhou do Atlético de Alagoinhas muito bem, diga-se de passagem, lá em Alagoinhas, onde até o Wellington Rato atuou bem, deu passe para o gol de Lucas Braga. Lucas Braga fez um golaço nesse jogo. Acho que foi um dos poucos gols de Lucas Braga com a camisa do Vitória. Vitória venceu aí o Atlético de Alagoinhas nas quartas de final, na semifinal do Campeonato Baiano de 2025. E o jogo para esquecer, sem dúvida, foi o primeiro jogo da decisão do Campeonato Baiano, onde o Bahia venceu por 2-0 e poderia ser pior se o Lucas Arcanjo não pegasse o pênalti. E o Bahia teve várias chances nessa partida. A Vitória atuou muito mal nesse jogo. Para mim, é o jogo para esquecer, é esse Bavi aí, o primeiro da decisão do Campeonato Baiano, onde o Vitória perdeu por 2-0, teve que reverter dentro de casa e não conseguiu. Para mim, esse é o jogo para esquecer. Mas escreve aí nos comentários, para você, jogo do Campeonato Baiano para esquecer, qual foi? Pode escrever aí nos comentários, tá? Falando agora da Copa do Nordeste, gente, o jogo marcante para mim na Copa do Nordeste foi a vitória do Vitória diante do Fortaleza jogando lá no Castelão. Para mim é um jogo marcante do Vitória na competição, foi esse daí. Fortaleza 1, Vitória 2. Vitória atuou muito bem nesta partida, tanto que venceu o Fortaleza lá no Castelão. Deixa nos comentários para você qual foi o jogo marcante da Copa do Nordeste. Jogo para esquecer da Copa do Nordeste é fácil. Aí eu acho que o torcedor vai concordar comigo. Vitória 0, Confiança 1. Esse jogo foi o jogo da eliminação da Copa do Nordeste pelo Vitória. E inclusive foi o jogo que caiu o Thiago Carpini do comando técnico rubro-negro. Foi esse jogo aí. Eu acho que o torcedor vai concordar comigo, mas se você acha que não foi esse, escreve nos comentários, já que o Vitória estava invicto. Até essa partida aí, o Vitória estava invicto na competição. Esse jogo foi válido pelas quartas de final da competição. E o Vitória acabou sendo eliminado, mas tá aí. Jogo para esquecer, Vitória 0, Confiança 1 no Barradão. Com gol sofrido no final. Olha o que eu disse no início. Com gol sofrido no final. Copa do Brasil, jogo marcante. É a única vitória do Vitória. Na Copa do Brasil. Na primeira fase, diante do Maranhão. Venceu por 1-0. E foi um jogo muito ruim do Vitória. O Maranhão também armou um 3-6-1, que não deixou o Vitória respirar. E quando não era 3-6-1, ele fazia um 5-4-1. E às vezes um 5-5-0. Para segurar o Vitória. E o Vitória conseguiu no finalzinho, depois de uma bela jogada do Janderson, tocar para o meio e o Baralhas, grande Baralhas, fazer aí o gol rubro-negro que deu a classificação para a próxima fase. Para mim é um jogo marcante da Copa do Brasil. E o jogo para esquecer, sem dúvida, é Vitória e Náutico, no Barradão. Também culminou na eliminação do rubro-negro da competição. O Náutico chegou no Barradão, Náutico era a Série C, Náutico estava na 19ª colocação da Série C, chegou aqui, ganhou do Vitória dentro do Barradão, eliminando o rubro-negro da Copa do Brasil aí. O Náutico venceu por 2-0. Para mim é um jogo para esquecer, mas digita aí. Só teve esse, Só teve o jogo marcante contra o Maranhão e o para esquecer foi esse aí, porque foi o único jogo da segunda fase. Vitória só chegou até a segunda fase. Jogo marcante da Sul-Americana. Para mim também a única vitória do Vitória contra o Cerro Largo, lá no Uruguai. Esse jogo foi lá em Montevidéu. Vitória venceu lá com gol de Claudinho. Belo gol do Claudinho. Minutos finais ali também, mais ou menos aos 40, 42.
Claudinho fez o gol e deu a esperança de uma possível classificação do Vitória na competição. Classificação essa que não veio. Para mim é o jogo marcante, foi a única vitória do Vitória na competição, na Sul-Americana, onde o Vitória venceu o Cerro Largo por 1-0. E o jogo para esquecer é o Cerro Largo aqui no Barradão. Se o Cerro Largo venceu aqui no Barradão, Vitória venceu lá. Mas é o jogo para esquecer. Era jogo em que você não podia nem sonhar em perder se você estivesse pensando em classificação. E o Vitória perdeu no Barradão pelo placar de 1-0 lá aqui no Barradão para o Cerro Largo. Para mim é um jogo para esquecer. Tem outros, né? Mas aí o torcedor vai dizer aí, pode ter sido o último em que o Universidade Católica do Equador não deu um chute a gol. E o gol feito foi gol contra do Vitória. Pode ter sido aquele para esquecer, né? O torcedor vai opinar. Pode dizer aí, torcedor, o que é que você acha? Qual foi o jogo para esquecer na Copa Sul-Americana? Jogos marcantes na Série A. Tivemos alguns, tá? Tivemos aquele Bavi mesmo, que o Vitória venceu dentro do Barradão. Achei bacana, um jogo bacana. Mas eu escolhi esse daí, Santos e Vitória. Eu acho que daí nós demos um pulo imenso a sair de vez da zona de rebaixamento. Desse jogo aí, o Vitória saiu da zona, só veio a voltar para a zona depois que ele perdeu do Bragantino. Ali ele voltou para a zona, e aí precisando da última rodada. Mas para mim, esse daí foi o jogo mais marcante do Vitória nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos 38 rodadas, tá, torcedor? Pode escolher aí embaixo para você qual foi o jogo mais marcante da Série A desse Campeonato Brasileiro. E o jogo para esquecer, acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Os 8-0 do Flamengo em cima do Vitória. Esse, para mim, é para esquecer por anos e anos. Eu não quero lembrar ano que vem que eu tomei 8 do Flamengo. Tá, torcedor? Então, para mim, esse aí é o jogo para esquecer. Você pode ter achado outro e dizer, porra, velho, esse é para esquecer. Como o Vitória tá vencendo o Juventude de 2-0, deixar o Juventude empatar. Como o Vitória tava ganhando do Sport, deixar o Sport empatar dentro do Barradão. Pode ser. Você que opina, pode botar nos comentários aí para você qual foi o jogo para esquecer da Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu? E claro, deixa eu dar uma moral também a um outro parceiro meu, grande parceiraço, Augusto, lá da Fácil Alto Bahia. Ele é o cara da proteção, né? Proteção completa aí para o seu veículo, carro, moto, van, ônibus, caminhão, que você tiver, meu irmão. O cara faz o seguro lá para você, tá? Grande Augusto, da Fácil Alto Bahia. Precinho, ó, piquititico, velho. Cabe no seu bolso. Telefone é o 3484-6966 e o 992220840. Se quiser parceria comigo, entre em contato através do nosso WhatsApp. Beleza? Nosso conteúdo de hoje foi isso aí, tá, gente? Mercado da bola do rubro-negro tá bem ativo. Vitória sondou zagueiro que atua no futebol japonês, que é o Matheus Tuller. Jogador caro, jogador que foi negociado por cerca de 5 milhões e 300 na época pelo Flamengo, junto ao Vissel Kobe, né? Acho que é isso, lá do Japão. Ele tá atuando no futebol japonês. É um dos destaques, foi um dos melhores jogadores aí nesta temporada 2025. Acho difícil, mas o Vitória fez uma sondagem. E claro, com a saída de Lucas Alter, que já está definido, isso ainda vai dar pano para molho, tá? Essa situação aí do Lucas Alter. E o Vitória alega que tem 10% de taxa de vitrine. Não sei. Eu não sou advogado, eu sou repórter. Tá? A informação é essa. O Vitória alega que tem direito a 10% da negociação aí de taxa de vitrine de Lucas Alter. Não sabemos ao certo. E o Vitória está também negociando com Breno Lopes. Pode ser que dê certo. Já tem muita gente cravando. Eu não cravo, não. Tá? Eu prefiro aguardar, prefiro segurar um pouquinho a onda, final de ano, poucas notícias, muitas informações surgindo. Vamos segurar a onda, vamos esperar o Vitória de fato oficializar se vai vir ou não Breno Lopes. Se vier, tá ótimo, tá tudo lindo. E vamos desenhar aqui um Vitória, né, gente, com essas contratações que estão chegando. Vamos desenhar o Vitória
para ver como é que tá a equipe, o que é que pode melhorar. Não vou botar ainda Breno Lopes porque não tá fechado. Só tem 2 jogadores contratados, que é o Kaique Gonçalves e o Mateuzinho, lateral direito. Mas vamos desenhar aqui um Vitória, que a gente pensa ser um Vitória ideal, tá? Vamos botar primeiro o Thiago Couto, apesar de ainda não ter acertado com o Vitória a renovação, a permanência em definitivo, mas vamos botar Thiago Couto, já que Arcanjo está lesionado. Na lateral direita, vamos colocar já o Mateuzinho, né? Na lateral direita, é importante a gente já colocar o jogador Mateuzinho aí, um bom jogador. Entendo até que com a chegada do Mateuzinho e a saída do Lucas Alter e também a chegada do Kaique ali, podendo chegar também outros atacantes, alguém que seja ali no ataque, o cara possa mudar a sua plataforma de jogo, tá? Sair daquele 3-5-2, 5-3-2 que já vinha fazendo nessa temporada para botar um 4-4-2, um 4-3-3, tá? Mas vamos desenhar como o Vitória vinha jogando, beleza? Edu ali no setor de meio campo, tem o Camutanga, né? O Lucas Alter saiu, isso. Zé Marcos e aí bota aqui o Camutanga. Vamos botar o mesmo esquema que o Vitória vinha jogando, ok? Na lateral esquerda, vou botar o Jamerson. Não vou botar o Ramon, não, porque o caso do Ramon ainda é muito incerto. A gente não sabe se o Ramon vai permanecer, certo? Eu não vou botar Zé Marcos, não. Eu vou botar o A contratar. Tá? Eu acho que o Vitória precisa de zagueiros pelo lado esquerdo para poder fechar ali aquele lado esquerdo de defesa do Vitória. Acho importante colocar um. Se sair Lucas Alter, né, como tá saindo, é a contratar na minha visão. Dupla de volantes. Acho que aí não tem muito o que mexer, né? O Baralhas, que já está acertado aí a sua renovação com o Vitória, e aí vem a dúvida, Dudu ou Kaique? Eu botaria Kaique, tá, gente? Kaique tem uma pegada e ele toma menos cartão do que o Dudu. Mas vamos botar o Kaique. Mudaria, Rei, mudaria, tá? Eu colocaria aqui o jogador Mateuzinho. Não, já que o Eric também tá acertado, né? Eu vou continuar com o Aitor, tá? Eu vou continuar com o Aitor jogando ali centralizado. E lá na frente, o jogador Renato Kaiser, junto com o jogador Eric, já que o Eric tá acertado. Já tá para começar aí, né, pessoal? Já dá para começar aí. Ou o que a gente poderia fazer nesse esquema meu aí, certo? É trazer o Kaiser pro meio, o Eric para cá, trazer o Aitor para cá, tirar um zagueiro enquanto ainda não chegou o Camutanga, ou ainda não chegou um zagueiro pelo lado esquerdo, fazer isso aqui e colocar o jogador Mateuzinho. Acho que ficaria assim, show de bola, tá? Aí, um esquema bem legal, bem interessante para o Vitória iniciar a temporada. Eu tô botando que precisa contratar, mas se não chegar a tempo antes, mas acho que vai chegar. Aí vamos ver qual vai ser a qualidade do zagueiro também que vai chegar. O Vitória também tem interesse no William Machado, jogador do Ceará. É mais ou menos por aí, tá, gente? Thiago Couto com o que tem hoje em mãos. Mateuzinho, Edu, Camutanga, Jamerson, Baralhas, Kaique e Mateuzinho, Eric, Renato Kaiser e Aiton. É mais ou menos por aí pra gente iniciar essa temporada 2025. Valeu? Agradeço a todos você que chegou até aqui no vídeo. Dá aquele like, dá aquela hypada legal para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana. Valeu, galera! Aguardo vocês aí no próximo conteúdo. Um abraço. Fui!